A paz do Senhor, queridos, mais um vídeo para a glória de Deus. Lembrando que eu tenho o costume de sempre ir direto ao assunto. Eu não costumo falar muito no vídeo, o vídeo costuma ser direto ao assunto. Todavia, se quiser falar comigo, tirar dúvida, fala aí pelos comentários embaixo. Eu passo no WhatsApp, passo pelo Facebook e a gente conversa para a glória de Deus, amém? Vamos lá, direto ao assunto então? Palavra de Deus. Abre comigo aí, Mateus capítulo 9, versículo 29. Amém? Lemos um versículo 29 que fala sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Versículo muito discutido, muito falado por teólogos por aí, mas nós temos essa ideia de ser um versículo, de ser um vídeo de coisa simples. Vamos falar de forma simples, porém, vamos por assim, com bom conteúdo. Quando eu leio esse versículo, acho que as primeiras perguntas que necessitam ser feitas são, acredito eu, né? Primeiro, o que está fazendo ali Moisés e Elias? Por que os dois? Respondendo a primeira pergunta, vamos lá. Moisés representava a lei, porque foi Moisés a quem Deus escolheu para trazer a lei, para manifestar a palavra da lei ali naquele tempo, naquele período. E Elias representavam os profetas de Deus. Quando a maioria havia morrido, a maioria havia se calado, foi Elias que Deus usou para criar profetas. Homens de Deus, Eliseu continuando, fez a escola de profetas. Ambos os dois foram bons representantes. Ouso até afirmar, pelo menos acredito que eu posso, que ambos os dois também não morreram. Elias é fácil afirmar que não morreu, porque o texto é bem claro. Moisés ainda há uma discussão teológica complicada, mas eu diria duas coisas que esse não é o tema do assunto, pode ser o tema de um próximo assunto. Primeiro, quem morre não volta, né? Segue-se o juízo. Se Moisés houvesse morrido, ele não estaria ali. Segundo, se Moisés estivesse morrido, seu corpo lá em Judas não haveria sido disputado. Mas isso aí pode gerar discussão, não é agora, a intenção não é essa. Vamos lá? Só para confirmar só uma coisinha. Alguns espíritas, sem querer atacar ninguém, dizem que João Batista era a ressurreição de Elias. Mas aí eu pergunto, como vai ressurgir alguém que não morreu? Então, esquece ressurreição na Bíblia que isso não tem. Continuando o texto. Ou o estudo, né? Tá bom, primeira pergunta é, o que eles faziam ali? Respondido, mas e Jesus? Segundo os estudos, né? Jesus, acredito que ele se manifestou em glória naquele lugar para sentir aquele consolo, porque ele morreria na cruz futuramente. Então, para ele lembrar ali, trazer como uma forma de consolação a ele voltar à sua forma de Deus. Sabe, Jesus, Deus em forma de homem. Jesus. Ou seja, Jesus representava o amor, a salvação à humanidade. É interessante que um dos motivos para Jesus estar naquele lugar de representação era ele se representar como Deus, Deus em forma de homem. E isso tem que ser tremendo, querido. Moisés representava a lei, Elias os profetas e Jesus a salvação. Ele era o maior naquele lugar. Porque a lei e os profetas eram para apontar Jesus. Moisés disse que virá um que é maior do que eu, um profeta. Quem era Elias? Não, era o próprio Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam ali como representantes de algo da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é? Então, vamos lá, respondi a primeira pergunta, expliquei o porquê Jesus se revelou naquele lugar para manifestar o amor, se revelar Deus, porque na verdade, irmãos, Pedro, Tiago, João estavam ali para representar, né, de uma certa forma, a humanidade, no sentido de que viram Jesus, Deus revelado ao homem, a palavra revelada. O plano de Deus sempre foi se revelar ao homem, desde os princípios bíblicos, desde quando Adão pecou. E naquele momento se cumpre isso. Jesus, ele se revela aos homens, no caso Pedro, Tiago, João, como Deus, o que na cruz havia de ser vaticinado. Ele é Deus revelado. Jesus é Deus revelado aos homens. Aí você vê a ação do Espírito Santo, mostrando que quem estava lá era Elias e Moisés, porque para Pedro reconhecer aqueles homens, como? Ninguém falou quem era. Como é que Pedro falou o nome deles? Porque o Espírito Santo eles revelaram naquela hora. Então, seguindo o contexto, Jesus é o Deus revelado.
Existem muitas teologias, ideologias, mas eu acredito sinceramente a visão de estudo, que Deus quer se revelar a você como Deus. Ou seja, Jesus quer ter comunhão contigo. Ele tem eu costumo dizer essa frase, né? Deus tem um futuro de glória para você. Ele quer se revelar a você hoje. Por Deus quer mudar a tua vida. Quer te conduzir a um futuro de glória. Quer te conduzir a uma transformação de vida. Querido, Deus está aí pronto para mudar a tua vida e a tua história. Se revelando a você. Deixa Deus fazer. Amém? Vamos lá, curte, comenta. Tamo junto. A paz de Seu Jesus Cristo. Amém.